Adriano Oliveira, de volta com o nosso curso de PHP avançado. Na aula anterior, na aula 7, nós criamos aqui então o index com o statement prepare. Na aula de hoje, na nossa aula 8, nós vamos criar um arquivo para a gente poder deletar o registro, né? Porque a gente já está inserindo o registro, já está consultando os dados na tabela, e nesse vídeo nós vamos criar então o nosso delete para a gente poder deletar o registro. Vamos então abrir o nosso PHP. Aqui em New File, novo arquivo, dá um Ctrl S para poder já colocar o nome do arquivo. A gente coloca delete clientes, delete cliente.php, delete cliente.php. Aqui está ele, não tem nada, a gente começa a escrever, então abrindo aqui o nosso PHP, já fecha o PHP. Né, alguns programadores dizem que não precisa fechar o PHP, só precisa abrir, que como o PHP está lendo em linhas, né, ele vai ler a linha, não precisa fechar o PHP. Eu gosto sempre de abrir e fechar o PHP para a gente poder se orientar em que ponto do código o PHP está, porque a gente pode, dentro de um código PHP, a gente pode começar escrever depois desse código. Por exemplo, a gente pode escrever um HTML, a gente pode escrever um JavaScript. Então, por isso que eu gosto sempre de abrir e fechar o PHP para a gente poder estar saber exatamente aonde que está o PHP dentro do código. Então aqui, para poder fazer um delete de um registro, nós vamos precisar da nossa conexão com o banco de dados. Então, para fazer a conexão com o banco de dados, a gente vai incluir o arquivo que já é de configuração. A gente dá aqui um include once no config.php. Quem está acompanhando todo o curso já sabe que esse include once aqui é para incluir o arquivo de configuração que está aqui, aonde ele faz uma conexão com o banco de dados. Então, voltando aqui no delete clientes, então a gente inclui, a gente já tem a conexão aqui, ó, já está fazendo a conexão dentro de um arquivo. Então, toda vez que você for precisar de uma ação em relação ao banco de dados, fazer uma consulta, fazer um delete, inserir dados, sempre vai precisar de uma conexão com o banco de dados. Então tem que ficar atento para poder incluir o arquivo de configuração. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar o ID. O que é o ID? O ID é o ID de registro, né? Cada registro que a gente lança, ele vai criando um ID único. Então a gente vai ter que saber, por exemplo, quando a gente for deletar, qual que a gente vai deletar? É o 1, é o 2, qual o registro que a gente vai deletar? Então isso é o ID. Então nós vamos passar o ID pelo get. Só que antes vou dar aqui um if, aonde a gente vai dar um iset. E aí nós vamos dar um iset no método get. E aí a gente vai trazer o ID, a gente vai trazer o IDC, que é esse cara aqui, ó. A gente vai trazer esse IDC para dentro do arquivo aqui, ó. A gente vai trazer ele pelo método post. Esse iset aqui, ele significa se o ID ele foi passado, ou seja, existe algum ID aqui dentro, porque se não existir, a gente vai tomar uma outra atitude dentro do código. Então a gente precisa ter certeza que o ID foi passado, por isso que a gente coloca o iset.
Então foi passado o IDC pelo método get, então a gente abre uma chave e a gente atribui aqui uma variável IDC que vai ser igual ao método get, onde pega o IDC. Quase a mesma coisa daqui de cima, né? O método de pegar pelo get é a mesma coisa. A diferença é que a gente quer fazer uma confirmação. Por isso que a gente fala aqui, ó, se o i7 ele contém, né, algum valor aqui dentro, então a gente continua com o código. Se não tiver nenhum valor aqui, a gente vai adotar mais abaixo uma outra atitude dentro desse código. Então aqui a gente atribui, por exemplo, se aqui no get veio o IDC1 ou IDC2, qualquer IDC que veio, a gente vai armazenar ele dentro dessa variável aqui, IDC. Feito isso, a gente já vai criar aqui uma declaração de SQL. Então a gente coloca SQL é igual a delete from, ou seja, deleta da tabela tb clientes where quer dizer onde o IDC ele é igual a uma interrogação. Por que ele é igual a uma interrogação? Porque nós vamos preparar ainda, nós vamos executar uma preparação para a gente poder fazer o delete de uma forma segura. A gente coloca aqui um if e aí vamos criar então o prepare. A gente cria stmt, uma variável stmt que é igual, esse é igual a com, porque a gente precisa da com para poder preparar o delete dele. A gente dá aqui um prepare, dá um prepare nele da variável SQL, que é essa variável aqui em cima, essa daqui, ó. Então a gente vê se a com a gente já trouxe a com aqui em cima, né? Aqui a gente já trouxe a com através do include aqui, ó. Então a gente já tem essa com. A com é que faz o new MySQL, já cria uma conexão. Então a gente já atribui a essa variável aqui a com, dando um prepare aqui no SQL, que é essa linha para a gente poder deletar. Então vamos abrir aqui uma chave e aí vamos colocar o seguinte: vamos ter que colocar um byte de parâmetro para a gente poder preparar o valor que recebe. Então a gente coloca aqui, ó, cria mais a variável, repete ela aqui, ó, stmt bind params, para poder preparar os parâmetros, e aí a gente coloca aqui um i, dá uma vírgula e coloca IDC. Ao colocar esse i aqui, a gente está esperando um número inteiro. O que é o número inteiro? O número inteiro é o número 1, número 2, números que são números inteiros. Então a gente coloca esse i aqui. Então significa que ele vai dentro desse i aqui, ó, ele já fez aqui o prepare, ele vai pegar essa variável aqui, ó, onde vai conter o valor que vem do get e vai jogar aqui, ó, dentro dessa variável. Ele cria então uma preparação. E aí a gente vai dar um if aqui, stmt, e aí a gente já vai executar então o nosso comando aqui. A gente
Aqui em cima a gente preparou ele, deu um by de param para poder vincular o valor na declaração. E agora a gente dá o execute. O execute, ele vai executar então aqui esse delete, para a gente poder deletar o dado que está dentro do banco de dados. Vamos abrir mais uma chave aqui, e aí nós vamos fazer o seguinte: se ele já deletou aqui, ó, se o if ele executou, a gente faz o seguinte: a gente dá um header, aonde a gente dá um location. Nesse location a gente vai determinar, esse locate aqui é um direcionamento, ou seja, depois que ele fez o execute, para onde eu quero voltar com o código. Vou ficar aqui no arquivo delete? Não, então eu preciso voltar para um outro arquivo. Então a gente vai voltar lá para o index.php. Muito bem. E aí, voltando pro, como já deu tudo ok, já voltando, a gente encerra o código. Como é que a gente faz para encerrar o código nessa linha? A gente dá um exit, e aí a gente fecha aqui o exit. Ou seja, o PHP ele já vai entender que o código parou aqui, ó, já resolveu. Mas se por acaso existir problemas de erro, problema de consulta, de banco de dados, como é que a gente vai fazer isso? Aí é onde a gente começa a tratar essas questões de se houver erro. Então a gente dá um else aqui, ó, cria mais uma chave, e aqui a gente pode colocar um echo, aonde a gente coloca aqui: deu erro ao deletar. Deu erro ao deletar, e aí a gente pode concatenar com o stmt errou. stmt errou, ou seja, houve um erro na preparação do stmt, ou houve um erro no nome da tabela, houve um erro que não existia dados. Então a gente coloca que deu um erro ao deletar. A gente não sabe exatamente qual foi o erro, por isso que é bom colocar as mensagens de erro para a gente saber que existe um erro naquele código. E aí a gente faz o seguinte: a gente pode dar um closer já. Então, se deu algum erro, a gente pode fechar a declaração. No caso, se não houve erro, a gente já fecha então o stmt. stmt dá o que? Um close. Fechou. Fecha a nossa instrução. Isso aqui significa que toda a instrução que deu stmt, a gente fecha tudo. Mas a gente sabe que isso aqui é apenas trabalhando a questão de erro. Por quê? Porque se já deletou, ele já encerra o código aqui, ó. Ele volta, mas ele já encerrou aqui, já deu um exit. Ele não vai procurar erro nem nada. Mas se tiver erro, ele continua aqui embaixo. Então, por isso a gente trata esses erros. Feito isso, poderia deletar da forma mais simples? Poderia, mas por isso que esse é o PHP avançado. A gente cria todas essas situações de código para poder fazer uma preparação correta para deletar o registro. Aqui deu um close, então a gente cria mais um else aqui para a gente ver se houve algum erro
ao preparar a declaração. O que é preparar a declaração? Preparar a declaração é quando a gente está preparando aqui, ó, o binding, paramos. Então a gente coloca aqui para ver se houve algum erro. Então, erro, cria uma mensagem, né? Erro ao preparar a declaração. E aí a gente concatena com a com. Mensagem de erro. Aqui a gente fecha a nossa com. Tudo isso só para deletar um registro. Tudo isso só para deletar um registro. Closer. Fechou a nossa conexão. Aqui fecha a instrução do statement. E aqui a gente fecha a nossa com. E para finalizar, nós criamos mais um else aqui, aonde, se não foi passado nenhum valor aqui em cima, aqui ó, esse if aqui, se não foi passado nenhum valor, a gente coloca aqui uma mensagem de erro, que na verdade é o primeiro if lá de cima. Então se deu, ele passa direto, se não ele vem para cá, ó, o primeiro if. Erro, cria aqui um eco. A gente pode colocar, por exemplo, assim, DC inválido e DC inválido, ou seja, não foi enviado nenhum IDC. Aqui, ó, não foi enviado nenhum registro. Então, feito isso, nosso arquivo já está pronto para deletar. Nós já vamos testar ele. Mas só que antes de testar o arquivo, nós temos que colocar uma instrução aqui, ó, que a gente não tem aqui nenhuma instrução para a gente poder deletar. A gente tem um arquivo que faz o delete, mas aqui nesse index a gente tem que colocar uma instrução aqui para poder levar o IDC para o delete. Então, para isso, a gente vem aqui no IDC, desce um pouco o código aqui até a nossa tabela e vamos fazer o seguinte: vamos criar mais uma coluna aqui. O nome dela vai ser ação. Então coloca delete mesmo, delete. A gente coloca delete. E aqui, ó, vamos criar mais uma TD aqui, mais uma coluna, aonde a gente vai escrever aqui a instrução para poder levar o ID. Então, com isso a gente abre um A. Quando a gente abre um A, a gente vai criar um link. Então, href, href é igual a delete, que é o nome do nosso arquivo, delete cliente.php. Aí a gente dá aqui uma interrogação, porque a gente vai levar uma informação. Então a informação que a gente vai levar é sobre o campo IDC. E o IDC a gente diz que ele é igual o IDC ele vai ser igual ao nosso próprio IDC mesmo. Então a gente concatena aqui com o nosso IDC. Feito isso, é bom a gente criar uma mensagem perguntando se a pessoa quer deletar ou não. Então a gente já pode fazer isso direto no link, no próprio link a gente já pode fazer. Então a gente dá aqui, ó, on click,
on clique, ou seja, quando pressionar o clique, dá um return. Retorne, confirme. Retorne, confirme. E aí a gente cria uma mensagem. Por exemplo, tem certeza que quer? Não, tem certeza que quer não. Vamos colocar assim, deseja deletar esse registro. Deseja deletar esse registro. Então, quando a pessoa pressionar dentro do link, ele vai fazer essa pergunta se a pessoa quer realmente deletar o registro. E aí a gente coloca, então, para a gente fechar o nosso A aqui, a gente coloca aqui deletar. Fecha o nosso A. Agora vamos ver se isso aqui está funcionando, né? Porque a gente está escrevendo aqui. Já vamos testar então, ver se o index aqui, se ele está trazendo o IDC para colocar no link. Vamos atualizar aqui então. Muito bem. Aqui já tem um delete. Ao colocar o mouse em cima, a gente percebe aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem aqui no rodapé, que ele já está atribuindo ao IDC correto. Por exemplo, esse aqui é o 15. Então aqui embaixo ele tem um 15, então tá certo. Vamos deletar então, para a gente testar o nosso arquivo. Vamos deletar esse registro aqui, ó, o IDC 3. Tá errado aqui. Vamos colocar esse nome aqui, ó, deletar. Como você já sabe, eu não edito. A gente tem que resolver isso aqui na hora. Então, número 3, vamos deletar ele. Ó, apareceu aqui, ó, deseja deletar esse registro. Se eu cancelar aqui, ó, ele não faz nada. Agora a gente vai clicar e vai adiante. Deseja deletar o registro? Sim, é o 3. Deletou e já voltou para cá, ó. Tá vendo que o 3... Vamos deletar, por exemplo, esse aqui, o 15. Esse último aqui, ó. Pronto, já deletou. Então, com isso, a gente aprendeu como criar um arquivo de deletar e colocar aqui dentro do nosso index o link para poder associar o IDC e levar o IDC, né, para o arquivo de deletar. Então fica mais essa aula. Se você gostou, você dá um like. Se você não é inscrito ainda no canal, você se inscreve para receber todas as aulas, dicas de programação que eu coloco aqui. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Valeu!